Que grande alegria, privilégio estarmos aqui juntos para meditar, para avançar ali no entendimento, no conhecimento da Bíblia, esse livro milenar, esse livro que tem abençoado tantas pessoas. E hoje vamos estudar um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, né? Vamos orar, querido Pai, pedimos muito a tua bênção, a tua orientação, a tua guia pela nossa vida. Pedimos que o Senhor continue totalmente guiando nossos passos e nos auxiliando cada vez mais na caminhada, na jornada aqui nesta terra. Abençoa-nos no estudo de Tua Palavra, que possamos ter o coração bem aberto para entender estas poderosas verdades. Verdades, né? Em nome de Jesus, amém. Vamos avançar então no conhecimento, no entendimento daquilo que temos de mensagem para este dia. Vamos entender aqui, estudar um pouco sobre esse livro importante, o livro significativo, que é o livro do Apocalipse, né? E hoje vamos falar de uma maneira mais específica sobre as 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. Então, no Apocalipse, temos 7 cartas de Jesus enviadas a 7 igrejas. Elas contêm mensagens de importâncias eternas. São revelações solenes, mas parece que foram esquecidas. No Novo Testamento, em sua maior parte, são cartas apostólicas a várias congregações na época. Como cristãos, aceitamos que são palavras autorizadas por Deus para a nossa época. Elas contêm mensagens universais que produzem edificação espiritual na vida do crente, coisas em comum entre as cartas às 7 igrejas. Haviam outras igrejas, mas elas foram contempladas com a mensagem. Evidente também que Jesus tinha uma mensagem especial a ser transmitida através destas igrejas. Vamos então perceber aqui a localização das igrejas. Estas 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, território atual da Turquia. Temos outros períodos proféticos de 7 no Apocalipse. E certamente a repetição do número segue um uso simbólico. O estudo da história confirma esta ideia. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Foi revelado no Apocalipse que as 7 igrejas começam na época de João e terminam na segunda vinda de Cristo. O comportamento destas igrejas identifica períodos da era cristã. Exemplo, Éfeso é a época dos apóstolos, grande crescimento da doutrina pura, cristianismo primitivo. Esmirna representa aqui um período da história que é a era de perseguição e martírio. Filadélfia é a era do reavivamento. Há 3 declarações de Jesus que aparecem a todas as igrejas e são muito importantes para toda pessoa do nosso século. Uma das questões ali, uma das declarações de Jesus é esta, né? Conheça as tuas obras. Apocalipse capítulo 2, verso 2, verso 9, verso 13, verso 19, e depois capítulo 3, verso 1, 8 e o verso 15. Outra declaração de Jesus é ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, verso 7, 11 e 26, e o capítulo 3, verso 5, 12 e 21. Outra declaração de Jesus é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 7, 11, 17, o verso 29, o capítulo 3, verso 6, o 13 e o 22. Estas declarações acabam envolvendo a cada um de nós, são inseridas naquela época, mas traz um impacto muito significativo para todos nós. Vamos então analisar as 7 igrejas. As 7 igrejas estavam localizadas na província romana da Ásia Menor. É provável que o correio de Roma realizasse o trajeto nesta ordem na entrega das cartas. Todas as 7 cidades localizavam-se à margem da grande estrada circular,
que unia as cidades mais populosas, mais ricas e mais influentes da província da Ásia Menor. As 7 igrejas do Apocalipse, né? Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Sardes e Tiatira. Estas eram representadas ali nessas localidades, e cada uma delas foi trazida uma mensagem específica, mas também uma mensagem universal a todos nós. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, a era da pureza apostólica, Apocalipse capítulo 2, verso do 1 até o verso 7, esta era a principal cidade da província romana da Ásia, não era a capital. Possuía um excelente porto e era um grande centro comercial. Éfeso também, vamos falar um pouco mais sobre Éfeso. O paganismo ali tinha grande reputação, cultuavam muito Ártemis, Diana, deusa da fertilidade. Seu templo era para os contemporâneos uma das 7 maravilhas do mundo. A igreja cristã ali foi fundada por um casal de leigos, Áquila e Priscila. Paulo e Apolo também contribuíram ali para a fundação das igrejas nesta localidade. O contexto aqui é o contexto do primeiro século, época dos apóstolos, o evangelho puro, tempo de grande crescimento da pregação, e segundo o historiador Gibson, os cristãos chegavam a uns 6 milhões nesta época e neste lugar. Quem eram, então, os nicolaítas que aparecem na expressão do texto? Segundo Irineu, os nicolaítas diziam-se cristãos, mas consideravam não ser pecado o adultério e eram idólatras. Para eles, Jesus libertava-os da desobediência de alguns dos mandamentos. O elogio que aparece aqui para a igreja de Éfeso é este: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, verso 2, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, verso 2. A reprovação: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, verso 4. A recompensa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, verso 7. A alegria aqui que é transmitida é de restaurar um relacionamento de primeiro amor. É também a primeira recompensa disponível aos crentes de Éfeso. Outra recompensa aqui é participar da árvore da vida. Outra igreja que vamos analisar, a igreja de Esmirna, aqui representa o período também, além de trazer uma mensagem específica, também temos uma mensagem para uma época, para um tempo. E esse aqui representa a era da perseguição e do martírio. Apocalipse capítulo 2, verso do 8 ao 11. A cidade de Esmirna localizava-se ao norte de Éfeso, numa bela enseada do mar Egeu. Esmirna possuía um mercado público em 3 andares. O comércio ali sobrepujou o de Éfeso. Com o nome de Isme, a cidade de Esmirna sobrevive ainda hoje, sendo a 3ª maior cidade da Turquia. O Império Romano ali desencadeou horrendas perseguições contra os cristãos. O contexto representava então a igreja desde o ano 100 até o ano 313. É o período das perseguições do Império Romano aos cristãos. Os cristãos ali eram decapitados, queimados vivos, entregues às feras. Era um período que termina ali com o Edito de Milão, assinado por Constantino no ano 313. O elogio que é destacado aqui é: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, verso 9. Reprovação: Jesus conhecia tudo a respeito das provações presentes e futuras dos crentes de Esmirna. Os cristãos de Esmirna não receberam nenhuma reprovação, apenas elogio e promessas de recompensa. Recompensa aqui ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Jesus aqui é especialista em ressurreição e vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25.
As promessas oferecidas aos cristãos da época representada por Esmirna também podem ser nossas, mas para isso precisamos ser fiel até o fim. A igreja de Pérgamo é representada pela era dos compromissos, né? Apocalipse, capítulo 2, verso 12 a 17, situada no espigão de uma elevada montanha, no terceiro século, destacada aqui antes de Cristo, era então a capital do reino de Pérgamo e era um centro cultural. Nesse período aqui, período de surgimento de Pérgamo, era uma cidade importante. Sua biblioteca era composta por 200.000 rolos. O pergaminho foi desenvolvido em Pérgamo, pois Ptolomeu V, rei do Egito, havia proibido a exportação de papiro. Contexto: cobre o período ali do quarto, do quinto século e primeira metade do sexto século, período em que Satanás procurou corromper o cristianismo através de compromissos com o Estado, época em que o paganismo foi introduzido fortemente na igreja cristã. O elogio que se destaca aqui: conservas o meu nome e não negaste a minha fé, verso 13. Jesus expressa seu contentamento que, apesar do ambiente ímpio, a igreja não negou a fé. Aqui a reprovação que temos é que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, sustentam a doutrina dos nicolaítas, portanto arrepende-te. Verso 14 até o verso 16. Embora Antipas merecesse elogios, outros crentes de Pérgamo não podiam ser exaltados. Balaão é aqui apresentado como uma metáfora do histórico Balaão e seus conselhos a Balaque. Ver Números, capítulo 25, verso 1 até o verso 9, e o capítulo 31, verso 36. Os nicolaítas, aqui dentro desse contexto de reprovação, aqui em Pérgamo, também eram notados por suas práticas pecaminosas e o abandono da lei de Deus. Em Pérgamo eram promovidos banquetes sociais e realizados em templos pagãos de Corinto e certamente de Pérgamo. O que perturbou Jesus em Pérgamo foi a pervertida espécie de cristianismo que eles estavam vivendo. A recompensa para aqueles que fossem fiéis seria essa: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, como lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome, verso 17. Se formos contrários à doutrina de Balaão dos nicolaítas, teremos tempo para o maná. Jesus é o próprio maná. Vê João capítulo 6, verso 31 até o verso 35. Jesus promete um novo nome escrito em uma pedrinha branca. Tiatira era aqui da apostasia, Apocalipse capítulo 2, verso 18 a 29. A cidade estava localizada junto a uma importante rodovia. Em Tiatira haviam plantas que proviam uma tinta avermelhada, conhecida como púrpura. Tiatira era também um importante porto comercial. O contexto representa o período do século VI até o 15º século, representada pela Idade Média. Esse foi o período da mais intensa corrupção religiosa. As igrejas se paganizaram e as tradições foram colocadas em lugar da palavra de Deus. O elogio aqui é o seguinte: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, verso 19. Cristo saudou os cristãos de Tiatira em virtude de suas obras, que eram maiores do que os primeiros, e por seu amor. A reprovação aqui destacada é essa: que essa mulher, Jezabel, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 20. A prática de imoralidades e o comer dos alimentos oferecidos aos ídolos era o mesmo compromisso pagão advogado por Jezabel, Balaão e os nicolaítas. A recompensa aqui destacada é a estrela da manhã prometida por Cristo, sendo ele próprio, verso 16.
A todos aqueles que se recusam a pactuar com o pecado, Deus oferece poder, Deus oferece glória. O maravilhoso Jesus, a estrela da manhã, ele promete vitória àqueles que o ouvirem. Sardes é o período da reforma. Apocalipse capítulo 3, verso do 1 até o verso 6. Sardes considerava-se inexpugnável, pois estava sobre uma elevada montanha. Creso, da Lídia, foi um rei famoso por sua riqueza e escolheu a antiguidade de Sardes como capital do seu reino. As primeiras moedas foram cunhadas em Sardes. O contexto aqui é que corresponde ao período da Igreja no século XVII e a primeira metade do século XVIII. A verdade bíblica começou a abrir o caminho por meio dos reformadores. O elogio aqui é que umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, verso 4, a reprovação, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, verso 1. A igreja de Sardes repousava sobre seu saudosismo, ou seja, pela espiritualidade passada, seus membros fundadores haviam sido grandes evangelistas. Jesus estava dizendo: se você acordar e retornar à vitalidade religiosa que já possuiu, não apagarei o seu nome do livro da vida. Jesus estava deixando claro que os cristãos de Sardes, se eles não despertassem, o Senhor teria que apagar o seu nome do livro da vida. Outra igreja aqui para o nosso estudo é a igreja de Filadélfia, representada pela era do reavivamento, Apocalipse capítulo 3, verso do 7 até o verso 13, situada entre dois vales férteis. Um dos vales oferecia um portão natural como entrada para a cidade da porta aberta. Filadélfia, de tempos em tempos, era sacudida por terremotos. Filadélfia também significa amor fraternal. O contexto aqui é que é a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX. O nascimento aqui da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Surgem, então, os maiores reavivamentos da história. O início do estudo do livro de Daniel e livro de Apocalipse, elogio, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 8. A estes, como aos crentes de Esmirna, Jesus enviou reprovação, mencionou apenas que tinham pouca força. Cristo instrui os crentes da Filadélfia a suportar pacientemente as provas. Ele, Jesus, é o eterno guardador da chave, o possuidor da autoridade transcendente. A recompensa aqui destacada é esta: eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso 12. Agora, por fim, a igreja de Laodiceia, representada pela nosso período atual, a era atual, Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22. Laodiceia aqui é destacada e constituía-se na cidade paraíso dos homens de negócios, era muitíssimo rica e orgulhava-se desse fato. E no ano 60 depois de Cristo, Laodiceia foi arrasada por um terremoto, mas tinha tantas condições financeiras que recusou o auxílio de Roma. A cidade foi reconstituída com seus próprios recursos. A sua grande riqueza provinha do comércio e atividade bancária. A lã preta de Laodiceia era usada para confeccionar cobertores e roupas de luxo. Laodiceia era notável por sua escola de medicina e por um colírio fabricado com ingredientes locais. Havia um aqueduto que conduzia água de uma fonte de águas quentes e chegava na cidade morna. Não era própria para beber, mas muito apropriada para banho. Elogio, que não há reprovação. Nem és frio, nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te de minha boca.
verso 15 e 16. Laodiceia aqui compartilha seu orgulho e autossuficiência, mas sem razão. Jesus enviou então reprovação particularmente severa. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 18. Ouro da fonte da verdadeira riqueza, aqui vem de Cristo. Roupas brancas da justiça de Cristo, não as pretas do orgulho de Laodiceia. Colírio aqui é representado como um símbolo aqui do Espírito Santo de Deus em nossa vida e não o de Laodiceia. Vamos aqui continuar. A recompensa destacada aqui em Laodiceia é esta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 11. Apesar da triste condição de Laodiceia, Deus continua a amá-la. Não tolera os seus erros, mas lhe dirige os conselhos mais comovedores e, inclusive, faz o mais terno oferecimento. Vemos aqui que Jesus está constantemente batendo a porta do meu e do seu coração, e ele espera com que cada um entenda que vivemos numa época muito importante da história, uma época de grande entrega e de grandes decisões, que você possa continuar entendendo, compreendendo, se apaixonando cada vez mais pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, diante desta época da história, queremos ter os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos, e assim a cada dia avançarmos para sermos instrumentos úteis para que possamos ali realizar a Tua vontade em nossa vida e assim abençoarmos a vida de muitas pessoas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com a bênção e com a paz de Deus que envolve cada coração.